In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no quarto domingo depois da Epifania. Quem se aproxima desse evangelho de cara vê a nossa realidade, a realidade que nós vivemos. E eu queria recordar duas coisinhas. Primeiro, aquele bilhete que Bento XVI, já como emérito, mandou para um dos cardeais da Dúbia, lembram? Que morreu. Ele mandou os pêsames. E nesse bilhete ele falava desse evangelho. Dizia que o barco estava não só a deriva, estava afundando. E observe que no evangelho as ondas estão cobrindo o barco, estão vindo para cima. Outra coisinha que queria recordar, além dessa palavra de Bento XVI, esqueci o que queria. Eram duas coisas, eu acho que em relação a Bento XVI. Depois eu recordo. Enfim, parece que a aplicação realmente vem direta a nós e ao nosso tempo. São tantas coisas a meditar. A verdade é que o que nós experimentamos hoje é esse evangelho. A igreja sossobra. Parece realmente afundar. As fortes ondas e o vento tremendo que vem do mar, que vem deste mundo, parecem despedaçar a pobre embarcação da igreja. Então, sim, é o que nós estamos maximamente experimentando. Esse evangelho cumpre-se no nosso tempo. Em pleno. Cumpre-se no nosso tempo. Mas observe que no início do evangelho, porque essa barca é a barca de Pedro, que a igreja não é evidente. Jesus sobe a barca e os seus discípulos. Não fala nos apóstolos, fala nos discípulos. Todos os seguidores de Jesus estão aí dentro dessa barca. Todos. Mas no fim do evangelho, não se refere aos discípulos, mas aos homens. Aos homens. É como se a humanidade inteira, vendo o fato da ordem do Senhor que manda amainar tudo, os homens todos ficam admirados. Veja, a admiração aqui não é diante de um milagre. Quer dizer, a admiração aqui é diante de Deus. E isso é uma coisa importante nós entendermos. A admiração, aquilo que choca aos homens, é um mistério. E Deus é mistério. A pergunta, pois, quem é este? Quem é este que os homens fazem? Nós devemos responder, é Deus. Este é Deus. O único que pode, e nós vemos isso com tanta certeza hoje, gente, o único que pode amainar e parar com todo este imenso temporal que engloba todo o planeta, toda a humanidade, não há outro senão somente Deus. Só que essa experiência, essa admiração deve ser feita não só pelos discípulos que estão lá na barca com Jesus, antes, sobretudo, essa admiração, essa, vou dizer uma outra palavra para admiração, essa adivinhação de quem está aí por trás de tudo isso, deve ser feita, essa adivinhação deve ser feita por todos os homens. É preciso, pois, era necessário, veja que Jesus dizia tantas vezes isso de si, é necessário que o Filho do Homem. Então, é preciso, pois, é necessário esse tempo de uma igreja que sossobra. Que coisa impressionante, hein? É necessário. Para que, afinal, a salvação que não é para a igreja, mas é para todos os homens. A igreja é um sinal
da salvação. Como Jesus, a igreja se associa à fazeção da salvação. Ela participa, agora eu não digo só de Maria, corredentora, mas eu chamo a igreja de corredentora. Ela se associa a esta obra de redenção para toda a humanidade. Mas a humanidade precisa ver que as ondas a cobrem, que o vento a despedaça, que a nau está a pique, praticamente. A pique. Sucumbe. Eu queria me referir e admirar a todos esses movimentos, queridos, que são até belos, dão um sinal para Deus, eu digo assim, dão um sinal para Deus. Apesar de a mídia corporativa não dar notícia, todos sabem que essa semana, e ontem chegou a oitava, chegou uma grande, como é que estão chamando? Freedom Convoy, uma grande comboio, um grande comboio da liberdade. Então, e se ajuntou a esses milhares de caminhoneiros canadenses, se ajuntou tantos americanos. E a coisa foi tão forte que em muitos países estão querendo agora fazer a mesma coisa. Né? Estão querendo fazer a mesma coisa. Quer dizer, e em tantos outros movimentos, tantas outras... Sim, nós assistimos, eu já me referi a isto, assistimos a uma humanidade como que desperta. Como que desperta para algo daquilo que está acontecendo. O que eu tenho a lamentar é que a humanidade, e eu estou sempre olhando o Evangelho, o que eu tenho a lamentar é que a humanidade não está fazendo isso olhando para a igreja, mas aquilo que lhe acontece a si mesma, isto é, para essa grande desordem universal que estão tentando à força implantar e que traz no seu bojo a morte e a dizimação da humanidade. Preciso entender que se trata de aqui nós estamos diante de uma solução final, como jamais. A proposta é de uma solução final, como jamais foi proposta antes. Porque aqueles poucos que restarem, eles não querem que sejam mais humanos. É o transhumanismo. Não querem que seja mais humano. E estão fazendo isso, através dessa picada. Estão transhumanizando a humanidade. Quer dizer, então, realmente é uma proposta de extermínio da humanidade. Acabar com a humanidade. Como alguém ainda pode esperar que depois de tudo isso tenha alguma coisa? Não tem mais nada. Não vai nada. Estamos no fim do mundo. Quer dizer, acaba com a humanidade, pronto, acabou. Acaba com a igreja, pronto, acabou. E a proposta é essa, dupla. Só que esses movimentos, o que esses movimentos não estão vendo é que a igreja, alguns até enxergam alguma coisa, mas não se levantam em contra. Esse é o meu problema. Não se levantam em contra ao sossobramento da igreja. E isso é o principal a fazer. Porque nós estamos em meio ao enfrentamento, a uma luta espiritual, e os homens não percebem, pensam que é só carne, que é só política, que é só economia, que é só medicina, que é só... Não é carne. É uma luta espiritual. E por isso, aquilo que devia estar sendo erguido e elevado acima de tudo é a fé. Homens de pouca fé, chamou Jesus no Evangelho de hoje. Era o principal. Esta que é a grande luta. Preservar a fé. Preservar a sagrada religião. É aqui que está o ponto nodal, que tem que ser enfrentado por todos estes homens, pela multidão dos homens. Mas eles não veem a igreja sossobrar.
ou para eles tanto se lhes dá que a igreja sofre. Não lhes parece mais importante. Eles não dizem, vamos salvar a igreja. Não, eles dizem, vamos salvar o mundo, o clima. Mas aí até mergulho se propõe. É pelo que labuta esta desordem universal. Eles dizem, vamos salvar a economia. Vamos salvar a saúde. Que saúde? No transhumano já. Vamos salvar a sociedade, a cultura. Enfim. Mas nós temos que salvar a fé, a religião. É isto que aqui está o ponto nodal que era preciso compreender. Aqui que está a coisa. Aqui está. Por isso digo, só nós, isto é, a igreja remanescente, que chegou a este ponto, a esta compreensão do todo, não parcial, mas do todo, só a igreja remanescente chegou a esta visão do todo, isto é, da destruição da humanidade, da destruição da igreja, e que está lutando justamente para preservar a fé. Só nós, só a igreja remanescente que está nessa luta espiritual para salvar a religião e a fé, né? E com ela salvar a humanidade. Só nela há esperança. Queridos, só nela há esperança. Só nela. Diz que Trudeau, com a sua família, fugiu, se trancaram num bunker. Eles são capazes até de fazer concessões, mas para eles mentir é prêmio. Dizer uma coisa hoje e fazer outra amanhã, para eles isto é prêmio, é vantagem. Eles são filhos da mentira. São filhos da mentira. Não se pode acreditar, confiar. É preciso compreender. Sim, isso é importante compreender. É o tempo das trevas. As trevas devem vencer a luz. É o tempo das trevas. Segundo na morte de Jesus, as trevas cobriram toda a terra. Agora sim, é toda a terra mesmo que as trevas encobrem. Talvez só lá no meio dos escombros deste barco é que, enfim, os homens acordem e digam, não, mas era a igreja. É por ela e pela fé que nós devíamos estar lutando. Deixe-me ajudar um pensamento sobre a epístola, porque também ela é bonita. Então, sim, é preciso que este mundo saia de tudo isso sem dívida. Mas sair sem dívida é sair com o estandarte da caridade. Então, nós temos aí, elevados nessa missa de hoje, os dois grandes estandartes. A da fé e a da caridade. Então, sim, vejam, os judeus pensavam que a lei iria, a sua lei, a lei mosaica, a lei iria salvar a humanidade. Essa semana ainda, um importante rabino judaico de Israel abriu a boca e denunciou com todas as letras, dizendo que sim, vem do Talmud, vem da Cabala, vem dos judeus, os judeus sionistas. Eles é que fomentam a maçonaria e os Illuminatis. O judeu este admitiu que tem algum, talvez, que não seja judeu no meio da elite desse mundo. Mas a grande força da elite é realmente judaica. É para mostrar como não está nessa lei. Não está na lei dessa humanidade. Não está aí. A Revolução Francesa criando os direitos humanos, que agora
Macron usa para defender o aborto. É uma contradição, é uma vergonha inominável a que chegou a lei. Inominável. Porque não há crime mais hediondo do que aquele do aborto, não há crime mais hediondo. Então, sim, queridos, é aí que leva a lei. Só a caridade católica, a caridade teológica, só ela realmente pode ser aquilo que salva o mundo hoje. Os homens terão que ver em nós que sobrou caridade. Só que, agora eu queria vir com a terceira grande virtude teologal, né? É que esta caridade e esta fé hoje só subsistem se nós colocarmos no fundo do coração a certeza de que estamos no fim do mundo e que o Senhor está perto de tornar. Só se a nossa caridade e a nossa fé só podem ser alimentados pela esperança. Mas a esperança tocável, a esperança à mão, a esperança daqueles que já veem. Em tudo isto, os albores do retorno do Senhor em glória e majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.